Vamos começar. O pessoal está entrando. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos em mais uma live e hoje nós temos uma convidada. E eu vou começar dando a introdução, porque essa live vai ficar salva, né, no IGTV. Então você sempre poderá compartilhar com as pessoas que têm interesse no que nós vamos falar hoje, ok? Então, hoje é a quarta... Já é a quarta entrevista da série Eu Falo. Essa série Eu Falo trata de pessoas que aprenderam inglês sem sair do Brasil ou outros idiomas também. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Tamara. E além de contar como ela aprendeu inglês, ela vai contar um pouco como foi a experiência dela vivendo na Dinamarca. Você está no Saint Grammar e aqui é um canal de aprendizado de idiomas, reflexão, autodesenvolvimento. E vocês têm aqui a sua teacher Elaine, sou professora de inglês, português e espanhol. Sou licenciada pela Universidade Federal de São Paulo, em letras em inglês e português, e no espanhol eu sou certificada pela universidade, pela Escola Oficial de Idiomas da Espanha. Tenho certificação de proficiente no idioma espanhol. Sejam todos bem-vindos. Eu moro hoje em dia na Espanha e minhas aulas são exclusivamente online e vocês todos estão convidados, podem me adicionar no WhatsApp, fazer suas perguntas, agendar uma aula demonstrativa, o que vocês queiram conversar, ok? Agora eu vou apresentar a nossa convidada e vocês vão adorar essa live de hoje. Antes de mais nada, não posso esquecer, manda um aviãozinho aí para as pessoas que têm interesse em aprender idiomas, que gostam de saber sobre outras culturas, porque essa live vai ser muito interessante, vai ser muito enriquecedora para as pessoas que estão buscando o seu autodesenvolvimento, estão buscando aprender idiomas e querem saber como é a vida em outro país, né? Como é você imigrar ou ficar um tempo morando fora, que é o caso da Tamara. É super interessante. Então, manda um aviãozinho aí para as pessoas que têm esse interesse. E se essa pessoa que você gostaria de compartilhar não está disponível no momento, assim que acabar essa live, eu vou salvar e você pode vir aqui no Saint Grammar e lá no IGTV que vai ter a entrevista da Tamara e você pode compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse nesse tema, tá certo? Eu vou deixar daqui a pouco um comentário aqui fixado com o meu WhatsApp, tá certo? Mas de qualquer forma na minha bio tem todos os meus contatos. E antes de apresentar a Tamara, eu pensei em uma reflexão aqui, né? Às vezes nós pensamos que é impossível você aprender o idioma inglês, por exemplo, sem sair do país, né? Você pensa que é impossível, poxa, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que pagar o meu sustento, eu não tenho pai e mãe para pagar tudo para mim. Você pensa que é impossível, né? Mas a Tamara fez tudo isso. E ela é uma menina, e ela fez tudo isso. E vocês vão saber como é que foi esse percorrido da Tamara. Vamos lá, compartilhe essa live com as pessoas que têm interesse, porque elas vão ficar super felizes com você. E outra coisa, já um puxãozinho de orelha logo de entrada. A gente não tem vergonha de compartilhar meme, não tem vergonha de compartilhar piadinha, às vezes coisas um pouco racistas, misóginas, e a gente às vezes nem pensa, faz sem querer. E por que a gente às vezes tem vergonha de compartilhar coisas boas? Pensamentos, reflexões que fazem as pessoas se autodesenvolverem. Isso não é importante? As pessoas que você ama, que são importantes para você, não deveriam receber esse tipo de conhecimento? Você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, que é padrinho, madrinha, que é amigo, e quer dar aquele incentivo, né, para uma pessoa, para um jovem, ou para uma pessoa mais velha que às vezes pensa que acabou, que não tem mais como. Esse pode ser aquele incentivo que você gostaria de dar, mas na boca de outras pessoas. Vai lá, compartilha essa live agora ou depois compartilha o IGTV. Vou apresentar a Tamara sem mais delongas. Aqui eu tenho bastante coisa para contar para você, hein? Para vocês. A Tamara me contou que aos 12, 13 anos ela começou a ter interesse na língua inglesa. E ela fazia tudo que ela podia para ter contato com a língua inglesa nessa época. Sabe o que ela fez? Quando ofereceram para ela se ela queria uma festa de 15 anos, ela falou, não, eu não quero uma festa de 15 anos, eu quero um curso de inglês. Olha isso, aos 14 anos. Com 17 ela já estava dando aula de inglês, aos 19 ela viajou para fora do país, aos 20 anos ela trabalhou para uma franquia grande como professora de inglês e então
ela começou a estudar na universidade. Ela fez direito. E durante a faculdade de direito, ela deu aula em escolas de idiomas e deu aula particulares também. No terceiro ano de faculdade, ela foi contratada para essa empresa que ela trabalha até hoje, principalmente porque ela fala inglês. Olha isso. Se não fosse pelo inglês, pode ser que ela não tivesse ficado. A minha luz está mudando um pouco, vocês desculpam, mas já vai ficar normal. Hoje ela ainda dá aulas particulares, fica aí a dica, que é a segunda fonte de renda dela. Vamos conhecer a Tamara e ela já vai entrar aqui. Olá, todo mundo que está chegando, Leide, tudo bem? Passou vários nomezinhos aqui que eu não... finalmente minha mãe está numa live, ó. Minha mãe está na minha live, que legal. Limari, boa noite. Olha ela. Tudo bem, Boa querida? noite. Tudo e você? Tudo bem, cada vez melhor. E agora, com você aqui, depois da nossa longa espera, chegou a Longa nossa live. espera. Foi uma saga. Eu apresentei você, mas claro, você vai adicionar mais informações. E eu quero, mais do que tudo, te agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho, o seu tempo. E por revelar, né? Porque às vezes coisas assim pessoais, você nunca falou para ninguém, os seus amigos nem sabem de certos detalhes. E agora, por causa dessa missão, né, de transmitir essa possibilidade, esse conhecimento, de que não é impossível, não é fácil, né, Tamara? Não é Não, não é fácil, não fácil. foi fácil, nem será. Mas o que é mais difícil? Ficar parado ou ir em frente? Né? Os frutos que você vai colher depois são bons, são muito bons. Então é melhor você fazer alguma coisa do que você ficar parado, né? Tá certo. Então, eu já vou começar com a nossa pergunta. Como e onde você aprendeu inglês e por que o inglês? No comecinho de tudo, eu tinha uma conhecida que ela falava inglês, ela era fluente, só que ela teve professora particular a vida inteira, praticamente. E eu achava incrível o inglês dela, era muito perfeito. E eu falei, nossa, quando eu puder, eu quero falar assim. E eu sempre tive, até hoje eu tenho isso, mas eu sempre tive a sensação, é muito incrível você entender uma outra cultura, o que uma outra pessoa está falando. E quando eu fiz 12, 13 anos, eu comecei a pegar isso na minha mente. Eu quero fazer inglês, eu quero fazer inglês. Só que, querendo ou não, quando você é de classe baixa, não é uma prioridade, né? Um curso assim. Só que toda vez que eu falava com a minha irmã, eu falava sobre o curso, né? Ficava paquerando ela para ver se ela, né? E aí, quando eu fiz com os meus 12, 13 anos, eu escutava muita música. Naquela época era só música mesmo, porque era muito difícil, não tinha streaming. Você não conseguia colocar as coisas em inglês. Lembrando que eu tô com 26 anos. Então, isso foi há 13 anos atrás. E quando eu fiz 14, eu queria a festa de 15 anos, lógico, porque, né, naquela época estava em alta as festas de 15 anos, todas as meninas queriam fazer. Mas aí a minha irmã virou para mim e falou assim: ó, ou uma coisa ou outra, né? O que você quer de presente? Você quer a festa? Aí eu falei: não, eu quero o curso. E aí é aquela Olha história só. é a história do longo prazo. A festa ia ser incrível, eu tenho certeza. Todo mundo ia aproveitar. Os doces da minha mãe são maravilhosos. Então, assim, a comida ia ser incrível e tal. Mas aí eu falei, tá, vai ser uma noite só, vai ficar guardada na minha memória, vai ser incrível, mas e aí? Né? E o inglês não, eu sabia que era algo que eu ia aprender. E assim, eu cresci com o lema que minha mãe sempre falava para mim: estuda, porque o conhecimento ninguém tira de você. Você pode comprar uma casa, financiar uma casa e o banco pode tirar de você. Você pode comprar um carro e pode acontecer alguma coisa, você perder o carro. Mas o seu conhecimento é o seu conhecimento, ninguém vai tirar. Então, ela sempre passou isso para mim: você tem que estudar, estudar, estudar.
E aí eu falei, eu quero curso, porque vai ser algo que ao longo prazo vai me beneficiar de alguma forma. E eu sempre tive a vontade de sair do país. Sim. Então, eu sabia que era algo que ia me ajudar na área acadêmica, na área profissional, na área pessoal, que é quando você quer viajar, né? E assim, é bom você ser independente, né? Então, você viajar e você não precisar de um guia, nada disso. Então, tipo, você se vira, né? Não vai precisar Uhum. de ninguém. Então, eu falei, não, eu quero isso. E aí eu comecei, eu lembro que a gente fechou o curso no começo do ano, era, sei lá, fevereiro, março. Só que o curso só Uhum. começava em agosto, no segundo semestre. E aí, Nossa, que desespero. a minha irmã fechou. Conhecendo quem eu conheço, né? Exatamente, né? Você sabe como eu sou. A gente fechou o curso, eu fui com. Na verdade, eu não sei se eu fui com a minha irmã ou se foi com a minha mãe, mas enfim. A gente pegou o material no dia da matrícula. E quando começou as aulas, eu já sabia tudo que tinha no livro. Assim, eu não tinha Olha aprendido, só. logicamente. Vamos supor, eu não sabia o que era o present simple. Eu não sabia porque tinha do e does. Eu deduzia, mas eu não tinha certeza. Aham, Mas aham. o listening, eu já tinha escutado o CD de cabo a Ah, rabo. vinha com Sabia tudo. CDzinho os livros na Com época, isso CDzinho. mesmo. Então, Tinha CD-ROM também para usar no computador. naquela época era CD, né? Não tinha nada de MP3, caneta, nada disso, era CD. Aham. E eu lembro que eu escutava até no DVD que eu tinha. E eu Olha ficava lá só. escutando, escutando, escutando. E aí foi isso, com quinze eu entrei no curso. E aí eu lembro que o começo foi bem complicado para mim, porque eu tenho problema de dicção no próprio português. Então, era muito difícil. Eu lembro que teve uma época que eu tinha muito problema em interesting, important, porque são palavras parecidas no português, e não saía. E foi bem numa época que eu fiz uma prova que eu tive que refazer a prova, eu reprovei. Por quê? Porque o exercício Por falava quê? assim, eu lembro como se fosse hoje, escreva o que você escuta. E aí eram números, 75, 80, alguma coisa. E aí eu coloquei os números mesmo, 93, nananã. E aí eu reprovei na prova, porque era para escrever por extenso. Eu fiquei tão mal. E foi só porque eu não prestei atenção no enunciado. E Nossa. aí eu fiquei muito mal naquela época, porque eu tinha reprovado e não podia reprovar, não sei o quê. Mas Uhum. deu tudo certo no final. E eu posso contar como é que eu terminei o curso ou vai vir mais perguntas sobre Sim. isso? A Limari já fez uma pergunta aqui. Antes que suma, já vou perguntar. Quais foram as melhores experiências que o inglês proporcionou a vocês? Ah, Ali, a gente vai falar sobre isso, né? Vai ter uma pergunta aqui que vai estar falando só sobre isso. Então, nós continuamos. Antes, eu quero agradecer aqui quem está aqui: Karina, Vitor, Soares, Melina. Melina está aqui na Espanha, já foi a nossa entrevistada aqui, fala inglês e espanhol. Obrigado, sejam bem-vindos. Felipe, não dá para entender o resto. E quem você for vendo aí, Tamara, pode ir falando oi, tá bom? Stephanie Floriano, Tiago. A minha irmã tá aqui, a É o Bruno Tâmara. Tenório que tá aí? Então, tá vendo a Mari? A Lira Mari? Ela é É. namorada dele, ela é minha melhor amiga. E o Bruno Nossa, Bruno, Tenório. você fala comigo depois, hein? Nossa, Bruno, excelente aluno. A Leide está dando boa noite. Bruno, muito inteligente. Nossa, era muito fácil pro Bruno, hein? Tava lá no Way to Freedom, mas podia estar lá no FF3 fácil. Mas pela idade, né? Você tinha que ter entrado no Way to Freedom, não é? Eu Ou entrei você já tinha no. idade? Eu entrei no Fast Forward, eu tinha 15. Ah, você já tinha 15, então, ó. É. Iramari tá falando orgulho demais. Aí o Bruno, quero falar com você, Bruno. Me chama Ele lá falou que no, no, sim, no ó. no A gente, direct. Que eu cobro. saudade! Eu cobro. Que Eu falo, Mari, saudade! fala pro Bruno falar com a teacher. Gente, compartilha essa live com pessoas que têm interesse, tá bom? Claro que tem o fã-clube da Tamara aí, obrigado. Mas se vocês conhecem pessoas que estão aí, né, enrolando, não querem investir tempo, nem dinheiro, nem
expectativas, né? Que é a expectativa que deixa a gente mais chateado, impede a gente de seguir adiante, com medo de fracassar. Inclusive tem um vídeo no IGTV que fala do medo do fracasso, viu? Se você já teve, ou já admite que tem essa questão aí, você vai lá no IGTV que tem um vídeo que fala, você tem medo do fracasso? Evelyn aqui de Alicante também chegou. Evelyn, seja bem-vinda. E Tamara, você então chegou nesse ponto, né? Que você já estava no curso de inglês, você ficou meses com o seu material já lá pré-estudando. Nossa, achei muito incrível isso, eu não sabia desse detalhe. Eu não sabia desse detalhe. Mas por que você escolheu o inglês e não outro idioma? Só para ficar claro. A gente vai ter um participante aqui, tá bom? Mas é só ignorar, ele tá aqui, ó, no meu Ah, colo. eles são preferenciais aqui nas lives. Exatamente. Então, simplesmente porque era o que eu gostava. Era o que eu me identificava mais. E o que eu tinha mais facilidade, eu acho, não sei, mas eu acho que foi por isso. Tem E é afinidade, aquele, pronto, né? afinidade, mas tem aquela coisa também. Você falando inglês, você chega em qualquer lugar do mundo que vai ter alguém que fala inglês. Não adianta, Com vai ter alguém que certeza. fala, né? Com Então, certeza. A foi gente por isso. vai falar bastante disso, né? E eu queria que vocês entendam, né? A escolha que a Tamara fez, né? É algo que você não pode comprar e vender, né? Como um objeto, um carro, um celular. É uma coisa que você leva para pra sua vida, né? Faz parte de você. O idioma, ele não vem só com um conjunto gramatical, é uma coisa que transforma você. A cultura vem junto, né? E você não sai desse lugar de antes não saber para depois você saber. Você realmente expande, né? É uma expansão. Todo conhecimento que a gente adquire faz com que você expanda. A Limari está falando, como indica estudar ou melhorar para exames tipo TOEFL. Nossa, hoje mesmo, amanhã, Li, como é o nome dela, Tamara, por favor? Mari, 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 amanhã eu vou colocar um post sobre phrasal verbs. É um post que vai trazer um quote, uma passagem do livro da Anne, né, da Anne Whitney, e tem uma passagem que a Marilla fala sobre a Anne e ela usa um phrasal verb. Nesse post, eu estou colocando também uma observação falando sobre isso, né? Dependendo do nível que você está buscando no exame da Cambridge, né? Que você vai fazer FCE, CAE, CPE, PET, CAT, em cada nível você tem que seguir um protocolo, né? Existem estruturas de nível, vocabulário que você tem que apresentar para você justificar e receber aquela certificação. Se for um TOEFL, é a mesma coisa, você tem que atingir uma pontuação para que você prove o seu nível. Então, eu dei um exemplo de phrasal verbs para um nível B1 e B2. E deixei uma dica lá, que eu já vou dar um spoiler, que é: não adianta você decorar uma lista. Por exemplo, se você vai fazer um exame de B2, você tem que usar phrasal verb, ponto. Né? Você tem que usar phrasal verb, entre outras coisas. Mas isso aí você tem que usar bem, não pode errar. E usar na hora certa. Então, a dica é: não decore uma lista imensa de phrasal verbs, porque você vai escrever em 2 textos, se for qualquer dos exames, você vai falar em algumas oportunidades, no máximo 2 minutos, máximo 2 minutos, 1 minuto e meio. Então, você tenha aquelas palavras-chave que você pode usar em várias situações. Você pode encaixar aquele phrasal verb. Então, essa é a dica. Você se prepara para o exame. O exame, ele tem um formato e você vai estudar para ele. Não é a mesma coisa que estudar um curso normal de inglês e querer passar no exame. São propósitos diferentes. Claro que ajuda, mas se você vai fazer um exame, você tem que se preparar para o exame. Aulas particulares são muito boas para você se preparar para um exame, porque é um tempo determinado, até curto, mas para as pessoas que já falam inglês. Isso é muito bom. Muito boa pergunta. Qual a sensação da primeira conversa em inglês falando fluente? Olha, vou guardar essa aqui, Karina. Eu me lembro desse dia. Você lembra desse dia? Que você falou, foi entendida, não conta. Vai ai, eu não. pensando aí. Eu tô pensando aqui. A Mari falou que entendeu, ela fez o FCI, quer fazer os outros exames. Ah, então você já sabe o caminho das pedras.
Sara também de Alicante entrou aqui, Sara maquiadora, também faz umas unhas maravilhosas, entrem lá no Instagram dela, que é demais. As provas têm um formato específico, e então você já fez o FC, já passou do phrasal verb, aí vai ter que entrar os adverbs, os collocations, os idioms, tá, Mari? Você tem que focar nessa parte, e o phrasal verb tem que estar tinindo e vai acrescentando, né? Porque você vai subindo na escala, você vai acrescentando outras estruturas que você tem que dominar para você demonstrar o seu idioma. Porque no dia a dia a gente não usa essas estruturas de exames, né? Então você tem que saber que você tem que usar as estruturas certas para que você, neste dia, demonstre que você sim sabe aquelas palavras, ainda que elas não sejam muito usadas. Tamara, você falou que, eu falei na apresentação que você hoje está numa empresa que você adora trabalhar, você é advogada, e você Não entrou sou, justamente... não, eu não sou Oh, advogada desculpa. ainda, eu sou bacharel. Eu sou Ah, é bacharel, porque bacharel, ela é bacharel, verdade. eu tô Tem estudando para ordem. um passinho aí para Quase chegar lá. a ser advogada. Então, tá bom. E qual foi a importância, não só hoje na sua posição, mas na sua vida profissional como um todo, você falar inglês? É, primeiro de tudo, tem tem uma pessoa que agora é amiga minha, ela era advogada do escritório que eu trabalho, e o meu escritório só contratava maquinzista, só contratava gente formada no Mackenzie. Só Nossa, que quando começaram a chegar os currículos, era aquela coisa de praxe. Ah, tenho inglês e a faculdade de direito. Inglês, faculdade de direito. E aí, quando essa minha ex-chefe, essa advogada, pegou meu currículo, a Laura, ela falou: Eu gostei do currículo dessa menina, porque eu tinha intercâmbio, eu tinha 300, não 300 mil cursos, mas eu sou formada em técnica em publicidade e propaganda, eu tinha informática avançada, eu tinha o inglês, aí eu era professora, então ela falou: essa menina gosta de conhecer coisa nova, então eu gostei do currículo dela. Aí ficou naquela: mas a faculdade dela, porque eu sou formada na Unixul, que não é uma faculdade, né, de tipo Ivy League. E aí, sim. só que ela falou: não, eu quero entrevistar porque eu gostei do currículo dela. Se ela não for boa, a gente não contrata. Ela bateu o Gente, pé. coraçãozinho aí, ó, para o diferencial da Tamara, olha só. Ela chegou com inglês, com a universidade, mas olha só, ela tinha uma história ali no currículo dela que foi feita antes, né? Você vê, Foi feita antes. não é pão quentinho, ela fez uma trajetória para que ela se destacasse nesse dia. A Yasmin, minha sobrinha, seja bem-vinda. Tem alguém que chama Tawane Tawane é minha amiga da Vitorino, faculdade desculpa. também. Olha aí, sejam bem-vindos. Muitos coraçõezinhos para a Tamara, muito bem. Parabéns, obrigada. E, e aí eles me chamaram para entrevista, ela insistiu e eles me chamaram. E aí eu lembro que eles me ligaram numa quarta, marcaram minha entrevista. Na quinta-feira eu fiz a entrevista. Aí a minha entrevista foi umas 10 da manhã. Uhum. Eu fui embora quando eu tava no metrô. Eles me mandaram um e-mail falando que eu tava contratada. E assim, eu comecei a Hum, chorar no metrô, porque eu tava desempregada fazia um tempo e eu ia ter que largar a faculdade se eu não conseguisse um emprego que desse para pagar, né? Então, e aí, hoje em dia, o meu escritório, as advogadas sabem falar inglês, tudo certinho. Mas como é a minha área de felicidade, digamos assim, como é algo que eu gosto muito, elas pedem para eu traduzir. Essa semana mesmo eu traduzi um documento e elas confiam no meu trabalho, né? Então, quando elas têm alguma dúvida, incrível. ou então elas falam assim: pode fazer e mandar direto para o cliente, porque a gente confia em você. Tá Então, vendo? Olha aí, até gente, isso que hoje. é prestígio. É. Então, o inglês faz parte do seu dia a dia, ainda que você... Então, quem está na área do direito pensa que vai passar e o inglês não vai te pegar, ele pega todas as áreas, né? Yasmin, E você aí que se formou em biomedicina, como é que está o inglês? Que eu sou nossa sobrinha, minha do Sérgio, acabou de se formar em biomedicina, parabéns, parabéns, que vitória, que vitória.
Agora sim, e na vida pessoal? Você viajou, e aí a gente vai chegar na pergunta da Karina, né? Quando você está no exterior e você teve essa experiência, né, de ter que falar inglês, porque você foi para Fui pra Dinamarca, divisa com a Dinamarca, Alemanha. que tem o seu próprio idioma, né? E você chegou lá com o inglês, como é que foi? Você fala essa parte do idioma e depois você vai contar pra gente a parte da vida lá, como que foi a sua experiência, tá certo? Sim. Primeiro de tudo, eu ia para lá para fazer um curso, porque a minha irmã morava lá na época. E eu queria ir para fazer um curso de inglês, porque o que acontece lá na Dinamarca, a segunda língua deles é o inglês, todo mundo fala. E eu até fiquei com receio de estudar inglês lá, porque o dinamarquês é muito parecido com o alemão, e a gente sabe que os alemães têm um sotaque muito forte. E aí, quando eu fui fazer conhecer, né, a escola para me matricular no curso, a coordenadora falou que a gente tem que fazer nivelamento. Ela falou, Sim. ó, eu aconselho você a fazer outro curso, porque você só vai gastar dinheiro. Porque lá, não é que nem aqui no Brasil que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Eles se conectam com você. Então ela falou, ó, eu aconselho você a fazer outro idioma. Seu inglês é bom, não tem mais o que você aprender. Você só vai praticar, que é o que você está fazendo aqui, que é o que você vai fazer aqui. Aí eu me matriculei no dinamarquês com a minha irmã. Que E, incrível! e a experiência do inglês, gente, é assim. A minha irmã, ela não fala inglês, ela entende, mas ela não fala. E ela sempre viajava sozinha. Dessa vez que eu viajei com ela, ela virou e falou assim: eu vou levar você para toda a viagem, porque era muito rápido. Eu conseguia, como tem escala, a gente tem que tirar o cartão de embarque quando chega no outro aeroporto. Eu consegui fazer tudo sozinha. Aí a gente foi comprar coisa, eu consegui pedir café, croissant, eu acho que eu comi croissant. Então, E foi a assim, é primeira bem. vez que você falou com estrangeiros, assim, cara a Foi a cara, primeira vez. E face to não foi. face. E não foi um nativo no sentido de ser um americano ou um inglês. Eu parei primeiro na Holanda e eu lembro que para conversar com as aeromoças foi tudo mais fácil, assim, né? E. Ai, gente, facilita muito a vida. Não tem mais o que falar, facilita a sua vida. Você sentiu assim aquela sensação, falou assim, nossa, valeu a pena, né? Você sentiu Não, mais e eu tava independente, mais inspirada. autônoma. Isso. E eu tava E inspirada você porque eu estava falei guiando a sua assim, irmã mais velha, né? Tem que falar não, isso, né? Você mas era estava. isso que eu ia falar agora. Foi minha irmã que pagou meu curso. Então eu falei assim, ó, você vai falar o seu melhor inglês. Porque foi ela que pagou o seu curso. Ela tem que ver que o investimento valeu a pena. E valeu, Incrível, né? Ela incrível, fala, né, que valeu. incrível. As primeiras vezes que eu tive respondendo a pergunta da Mari, né, a sensação quando você fala inglês fluente, as pessoas te entendem e você entende as pessoas, foi bem difícil a minha, porque a primeira vez que eu falei inglês com estrangeiros, eles eram gregos. Sim, eu morava em Santos, trabalhava para uma fornecedora de navios e agência marítima, e era uma empresa grega, fundada por gregos, e eles prestavam serviço principalmente para gregos. Então, as ligações eram sempre vinha de estrangeiros ou de gregos, nunca de nativos. Então, imagina, ao telefone, falando com Nossa, no gregos telefone ainda. que não tinha muito compromisso e seguir nenhuma norma, né? Então, eu já entrei assim na pedreira mesmo, né? Então, foi um pouco desgastante no começo, mas você, como todos os sotaques, você se acostuma, né? Então, já foi direto nesse aí, bem pedreira, depois disso, entender indiano, entender caribenho, não tem nenhum problema. Agora, depois dessa, eu já fui treinada para as outras experiências. E é incrível quando você fala, principalmente ao telefone, a pessoa entende a sua mensagem, responde a você e você continua. A conversa é fluida porque você está falando, está sendo entendido, a pessoa te entende, pede uma coisa, você responde, e ao contrário, você fala, nossa, está funcionando. Né? Tá Então, é funcionando. incrível. Essa foi a minha primeira experiência. Depois eu conto mais oportunidade. Ah, eu posso fazer um Tá. parênteses? Claro, por favor. Só acrescentar uma coisa.
a primeira pergunta falando quando que eu comecei a querer falar o inglês. Eu tive uma experiência quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu acho. Eu tinha uma conhecida que ela estudava em escola particular e a escola dela fazia intercâmbio com canadenses. E ela hospedou uma canadense na casa dela. E todo mundo conversava com, né? Ela ficava conversando com a menina falando, todo mundo falando inglês. E eu queria muito entender, porque eu sou curiosa, né? E aí eu acho que aí foi também, foi plantando a sementinha, sabe? Foi plantando a Foi a sementinha. primeira, o desejo, né? Porque aí queria participar dessa É, conversa. Foi, então, criaram um exatamente. desejo na Tamara ali, ó, naquela situação. Diego Cunha, boa noite, seja bem-vindo. Marta Araújo, também não conheço, deve ser da Marco Tamara. Araújo é meu irmão. Ah, sejam bem-vindos, que legal. Aí a Tawane falou que você é muito curiosa. É curiosa. Isso é bom, né? E como é que foi a sua experiência na Dinamarca? Conta pra gente. Você chegou lá e você ia estudar dinamarquês, e como que as pessoas vivem, como que tá recarregando aqui, voltou? Pronto, deu uma caidinha, mas voltou. Certo. Como é que foi a sua experiência lá? Conta um pouquinho pra gente. Como é que as É, pessoas vivem, o nível de vida, poder aquisitivo, como que é? Uma realidade tão diferente, né? A gente é muito bombardeado pelo americano, o inglês, mas na Europa mais ao norte não é tão popular, né? deixa eu fazer um parênteses. A Lelê do Leite, que é a Letícia, Tá falando aqui, ela, né? ela é minha amiga e na época que eu comecei a estudar inglês, a gente estudava juntas. E ela me dava muita Ah, força. Ela super me incentivava e falava, vai, você tá falando perfeito, seu inglês tá lindo. E eu era iniciante. Aí ela falava, vai, amiga, como é que eu falo essa palavra aqui? E ela gostava muito de música internacional também, né? Hoje ela mora no exterior também. E ai, hoje que a ela, Letícia mora. ela tá morando em Portugal, se eu não me engano. Ai, que legal, Letícia. E aí ela também é uma das minhas poucas, mas melhores amigas que estão sempre me motivando, né, São essas companhias que a a gente tem que fazer. manter mesmo. Que bom. Exatamente. Tá aí, Vamos lá, Letícia. falando da cultura deles. É, eles são é um país nórdico que fala, Nórdico. e quando eu cheguei lá, a minha irmã, ela namorava. O namorado dela era. Ele morava lá desde criança, porque ele era, acho que como se fosse refugiado. E só que ele era muçulmano. Então, assim, eu aprendi um pouco das duas culturas. Mas Olha só. a primeira pessoa que eu tive o maior contato foi ele. E o inglês dele também era perfeito. E aí no começo eu fiquei com um pouquinho de receio, porque a gente pensa em português, traduz e aí fala. E a gente tem que pensar em inglês, né? E isso foi um processo que eu fui indo, né? Baby steps, de pouquinho em pouquinho. Mas eu ia no mercado sozinha, eles são super educados, eles não são calorosos que nem aqui no Brasil. No Brasil, você dá oi para uma pessoa, quando dá 2 minutos, você já está conversando muitas coisas com ela. Lá não, eles são educados, mas é tipo aquilo e pronto. Eu trabalhei no restaurante do meu ex-cunhado, só que eu não trabalhava muito no atendimento, pela hora que eu ficava trabalhando. Mas eu conversava muito com os amigos dele, a gente ia muito para restaurante. É, A questão da, do poder aquisitivo de lá, Que se vive melhor se vive mesmo, melhor. né? Isso, porque a Dinamarca é um dos primeiros países assim, que não tem desigualdade social. Lá é todo mundo rico. Lá eles se dividem entre famosos e ricos, mas todo mundo é rico. Então, muita segurança. A gente tinha a nossa aula de dinamarquês era à noite. A gente ia e voltava andando assim,
sem problema nenhum. O tempo lá é maravilhoso. Eu fui para lá no outono, eu fui para lá em outubro. Aqui tá começando o verão, lá é outono, começando o inverno. Então eu peguei outono, eu cheguei lá, as árvores estavam ficando laranjinhas. Mas no todo, assim, eu fiquei com um pouco de medo, porque falavam que eles eram muito frios e não sei o quê. Então eu fiquei com Uhum. medo deles serem mal educados. E assim, ela é brasileira, sabe? E tratar com um pouco de indiferença. Mas na minha sala, onde eu estudava dinamarquês, eu tinha dois professores. Era uma professora e um professor. Um dava aula de gramática, o outro era só pronúncia. E a gente tinha muitas pessoas de várias nacionalidades. Tinha um holandês, tinha uma polonesa, tinha um alemão. Então, assim, era Que muita rico. gente. E eles eram super simpáticos, a aula era super divertida. Eu amei. Eu só voltei porque precisava voltar mesmo, né? Mas, Não era o seu assim, foi um. propósito de vida, né? Você queria essa Exatamente. experiência. Nossa, É. incrível, incrível. Eu me lembro uma vez, no passado, acho, quando você tinha voltado há pouco tempo, e você falou assim que a Dinamarca era cheirosa. Você lembra que você me falou isso? Nossa, É é verdade, eu cheirosa, você anda lembro. na rua, é cheirosa. Eu nunca esqueci disso. A minha irmã vai lembrar disso. Eu morava a uns 2 quarteirões do restaurante do meu ex-cunhado. E aí a gente passava sempre em frente de um posto de gasolina. E, gente, é muito bizarro. Você sente um cheiro perfumado, assim, não sei explicar. Aí eu falava eu falava, irmã, de onde que vem esse cheiro? Porque não é possível. E assim, não tinha nada por perto, um salão de beleza ou uma loja que passava algum. Não tinha nada. E aí, realmente, até hoje eu penso nisso. Falo, gente, aquele lugar é cheiroso. Não faz sentido. Coisa, não, é incrível. E você tinha a sua irmã, então, né, que não falava inglês, e você falava inglês, ela estava aprendendo dinamarquês. Aí eu queria que você falasse para as pessoas como que é o tratamento, né? Como é que as pessoas se sentem? Por exemplo, você via a sua irmã que não falava inglês e tinha aqui nos lugares, por exemplo, e você já chegou falando inglês. As pessoas tratam diferente uma pessoa estrangeira se ela fala ou não fala inglês? Você sentiu isso? O problema é que, assim, como quem não fala inglês no lugar que vai assim, a minha irmã sempre estava acompanhada de alguém que falava inglês. Então, ela não conseguia falar diretamente com a pessoa. Ela falava o que ela queria e a gente passava. Então, assim, é aquele negócio que a gente fala da autonomia, da independência. Então, eu queria. Eu lembro que no mercado do lado de casa, no supermercado, tinha um croissant de chocolate que eu amava. Eu pegava meu dinheirinho, colocava meu casaco, ia lá de boas e fazia o que eu queria. A minha irmã, ela se vira nos 30. Ela não tem tempo ruim com ela. Mas com certeza, se ela tivesse o inglês, seria bem mais. Ela conseguiria fazer bem mais coisas, As né? pessoas preferem atender alguém que você entende, né? Que não precisa fazer tanto esforço para É, servir e tal. Eu vejo aqui na Espanha e eu percebo que você vai no mesmo lugar, algum um outro brasileiro fala, ali a pessoa atende assim, a sala fala, nossa, eu fui lá e fui bem atendido. Porque eu acho que faz diferença o quanto que você consegue se comunicar e o quanto você consegue entender para que haja comunicação. As pessoas ficam um pouco irritadas, né? Já que o espanhol é irritado já de natureza. o espanhol é irritado, mas assim, além da pessoa ficar irritada, eu não tive experiência da pessoa ficar irritada, mas eu tive experiência da pessoa simplesmente não saber o que fazer. Que não tem como entender. O caso que eu passei foi logo no primeiro dia que a gente chegou lá. Eu queria café, porque eu preciso de café. Eu queria tomar meu café com leite. Não tinha café com leite em casa porque a gente tinha acabado de chegar. Aí minha irmã falou assim: vai no supermercado aqui do lado que eles vendem café. Aí ela me deu. Ela me deu 10 coroas, que é como se fosse. Que é a moeda deles, né? 10 coroas dinamarquesas. Aí eu falei, você tem certeza que é 10? Ela falou, não pode, não vai passar disso. Quando eu cheguei no mercado, quanto que era o café? 12. E eu só tinha 10.
E o problema é que a atendente que estava falando comigo, ela não falava inglês. Ela só falava dinamarquês. E Hum, aí, ela viu que eu não falava dinamarquês, eu falando inglês com ela. E aí, quando eu dei os 10, né? As 10 coroas pra ela. Aí, ela falou em dinamarquês que era 12. E aí, ela viu que eu não falava dinamarquês. Aí, ela apontou pro menu. E aí, eu vi que era 12. Aí eu falei pra ela que eu só tinha 10. Aí eu fiz assim, né? Eu só tenho isso. Aí ela, tipo, fez, não tem problema, pode levar. Só que assim, ela foi super educada, super fofa. Se fosse outro, mesmo assim. ia falar, tá o seu dinheiro, não vai levar o café. E aí, não, e o engraçado é que o primeiro contato sozinha que eu tive, a minha irmã falou, não, não tem como passar de 10. E aí cheguei lá e não Ah, podia. esse foi a sua primeira experiência, Sozinha, sozinha. sozinha foi, sozinha. Mas no aeroporto a gente já teve algum Ah, é contato, verdade, é a verdade. gente teve que trocar dinheiro, todas essas coisas. Eu queria voltar um pouquinho, que eu não quero que fique essa parte sem que o pessoal veja, né, como é que foi a sua trajetória quando você estava aprendendo inglês. Né? Então, você começou como iniciante no seu primeiro livro, e eu fui sua professora, você fez os 4 livros, então é um tempo de que você se dedica, né? Nesses anos que você passa estudando, a sua vida muda, o seu dia a dia você pode precisar fazer outras coisas e você tem que ficar se adaptando para você continuar naquele seu objetivo, né? Como é que foi esse tempo, né, esse espaço de tempo que você continuou com o seu propósito? Não, vou estudar inglês. Porque começar não é difícil para muitas pessoas, mas continuar e persistir, finalizar aquela etapa é para poucas pessoas, principalmente no ensino regular. Claro que você teve a felicidade, a sorte de ter professores maravilhosos no seu início, É, né? é, Que foi o Sérgio e eu. Mas, de qualquer forma, você teve o mérito de persistir, né? Porque quantos alunos nós tivemos, né? E mesmo assim, eles não conseguiram persistir por vários motivos. O que, que você fez, ou o que, que você sentiu nessa caminhada que fez você continuar? eu acho que o ponto principal é não adianta nada você ter a oportunidade, você ter a força de vontade, se você só tem pessoas que colocam você para baixo. Então, Hum, assim, como eu já falei, a minha irmã que pagava meu curso, ela super apoiava todas as ideias mirabolantes que eu tinha e até hoje ela faz isso. A minha mãe sempre falava para mim: o que você escolher fazer, você vai fazer bem porque você é determinada. O meu irmão também sempre falava, sempre me elogiava. E nos primeiros livros, eu não era nem você nem o Sérgio, meus professores. Eu acho que no meu primeiro livro, eu tive uns 3 professores diferentes. Até eu chegar, eu acho que primeiro eu tive aula com o Sérgio, eu não lembro com quem que foi, se foi com você ou se foi com ele. foi Mas o que certo. acontece? Eu sou uma pessoa insuportável. E aí, estudando, você sabe, eu sou pior ainda. E aí, eu queria sempre estar estudando muito. Eu morava perto da escola, eu ficava a tarde inteira lá, tinha open class, eu era a única aluna, eu vivia dentro da escola. E vocês, ao invés de falar assim, ai, que menina chata, que só tá fazendo aqui de novo, não. Vocês me davam aula extra, me davam atividade extra. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei doente, eu fiquei, eu acho que uns 2, 3 meses sem ir pra aula. Foi. E mesmo assim, você sempre ligava pra minha mãe pra ver como é que eu tava e falava que não tinha problema, que quando eu voltasse a gente ia repor as aulas. E eu acho que esse incentivo sempre que eu tive, no sentido de assim, eu não era pressionada, mas todo mundo falava assim: você é boa e você consegue. E mesmo quando eu errava, o pessoal falava: você vai conseguir, só continuar tentando que uma hora dá certo. E eu lembro que minha mãe falava pra mim assim: tem tanta gente que aprendeu a falar inglês, por que você não vai aprender? Nossa, que bom ter uma mãe que fala isso para você, hein? A mãe de você Então, fala isso para você, você que está assistindo, acredita nela, por favor. e não, mas isso eu também tenho pra mim. Eu falo, eu tô estudando pra passar, para prestar o AB. E aí eu fico, gente, tem tanta gente que passou nessa prova, por que que eu não vou conseguir? Entendeu? Natural é conseguir, Tem que estudar mas muito. tem que estudar. E outra coisa muito importante, tem muita gente que fala assim,
Eu só estudei, eu fiz o livro em 2 anos, porque eu tinha aula de segunda a sexta praticamente, né? Eu lembro que teve uma época que eu fiz nivelamento e eu pulei um período Pulou. de tempo aí. E então, o pessoal fala assim: ah, mas como que você aprendeu todo esse inglês em 2 anos? Gente, eu não aprendi todo esse inglês em 2 anos. Quando eu terminei o meu curso regular, que nem você falou, eu não estava nesse nível que eu tenho hoje. Por quê? Eu virei professora, e aí, toda vez que eu ia preparar a aula, eu tinha que estudar aquela matéria. Então, eu ficava fixando aquilo na minha mente. Teve coisas que eu não sabia e eu fui aprender dando aula, porque a vida é assim, você vai aprendendo todos os dias. Então, eu não estudei de 2010 a 2012, eu estudei de 2010 até o tempo atual, porque todos os dias eu estou aprendendo coisa nova. Entende? É uma coisa que não para nunca. E isso são para todas as áreas. Não é no sentido de, ai, me formei na faculdade, Acabou. pronto, sei tudo. Não, não é assim. Por exemplo, eu sou fluente no inglês é, geral, digamos assim, né? Do dia a dia. Eu quero fazer um curso de Legal English, porque eu quero estudar inglês especificamente para a área jurídica. Porque eu consigo pesquisar, olhar em dicionário, essas coisas, mas eu não tenho a fluência do inglês jurídico, porque eu ainda não Não estudei se a dedicou a fundo, isso, né? né? Sim. Exatamente. Então, assim, e eu acho que a parte mais importante é de você fazer o inglês uma parte do seu dia, assim, não fazer uma parte do seu dia, mas estar com você sempre. Então, por exemplo, eu leio livro em inglês, eu escuto música em inglês, eu assisto coisa em inglês, eu acompanho muito perfil de Instagram, de eu não falo blogueiros porque elas não são blogueiras, mas pessoas americanas E pessoas que têm e, conteúdo e elas falam, e, escrevem em e, inglês, só tem inglês. e eu aprendo tanta coisa lá de fora. Às vezes aparecem uns anúncios no meu Instagram, que são esses workshops em inglês. Domingo passado mesmo eu assisti um e foi maravilhoso. E Ah, eu também já fiz. eu consegui assistir por quê? Porque era em inglês. Então você consegue adicionar coisas à sua bagagem pessoal por causa do inglês. Gente, olha que ponto sensível aí que a Tamara está falando importante. Por causa desse skill que ela tem, né? Ela fala, entende inglês, consegue interagir, ela consegue acessar outros conhecimentos que estão aí gratuitamente na internet, por quê? Porque ela conhece o idioma. Dá muitos coraçõezinhos para esse aí, hein? Ela está dando uma dica aqui para vocês. Então, se você seguir um perfil apenas, vê se você ficava seguindo aqueles perfis lá que faz você se sentir mal, que você falar, ai, que não sou magra, não sou isso, não sou aquilo, porque, né, porque é para você consumir coisas, vai consumir conteúdo que vai levar você ao seu autodesenvolvimento. Tamara, fala aí um perfil, escreve aqui no comentários aqui, um perfil só que você segue para o pessoal procurar. Uma pessoa que eu penso muito é a Hailey. Inclusive é aniversário dela hoje. É Hailey. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, vai pensando enquanto isso eu vou falando. Por causa do idioma, a Tamara teve acesso a esse conteúdo. Outra coisa também que aconteceu comigo há pouco tempo, eu também participei de um workshop, que em espanhol chama taller, de um conteúdo em espanhol, de um espanhol, que estava falando sobre mídias digitais, que era algo que eu era quase analfabeta, né? Então eu tive que procurar esse conteúdo, e tinha o conteúdo grátis na internet. Ele ofereceu, e foram várias aulas durante 5 dias, e com tarefas, e um conteúdo riquíssimo, mas se você não domina o idioma, como é que você vai participar? E você vai adquirir mais conhecimento, seja em inglês, seja em português, para quem é estrangeiro e quer acessar esse conhecimento, em espanhol, no idioma que seja. Olha só, por causa disso você consegue subir, e você fala, nossa, mas eu nunca vou chegar, mas você precisa começar. Precisa começar de algum lugar. E outra coisa, quando eu estudei o dinamarquês, era um requisito, não um requisito obrigatório, mas a gente aprendia o dinamarquês através do inglês. Então, os professores
Olha que explicava umas importante. coisas em inglês pra gente. E então, assim, fechou Então, se pra você mim, não tava fala ótimo. inglês, se vai para Dinamarca estudar dinamarquês, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Eu coloquei o arroba, o nome dela é Hailey. Ela mora em Nova York. Você sabe que eu sou fascinada por Nova York, né? Nunca fui, mas quem sabe um Sim. dia. E ela mora lá, então eu gosto de assistir o conteúdo dela. E ela me responde, eu consigo conversar com ela pelo chat, Que pelo. incrível! Não estou vendo aqui o Eu acho. comentário, mas vocês estão vendo, gente, É Hailey o, Hoff. olha lá, o Danny Dog falou que ele é um English teacher learning Portuguese. Olha aí, Tá, o Dani tá tá em aí cima do. praticando português. Ah, tá aqui, né? Tá em cima do dele. Ela mora em Nova York e ela tem, sei lá, 80 mil seguidores. Só que toda vez que eu comento, respondo alguma coisa nos stories dela, ela me responde de volta. E eu acho isso tão incrível, me Incrível acho tão isso, muito importante. legal. É, Outra coisa que aconteceu há pouco tempo também, eu indiquei para uma aluna minha uma página de Facebook que fala sobre criação de filhos, meninos especificamente. Então tem um monte de conteúdo lá em inglês, né? Porque eu gosto do idioma, então eu acabo uma coisa vai levando a outra, eles sugerem, né? Eu falei, nossa, quanta coisa legal, né? Para criação de meninos, meninos adolescentes, é bem específico. E eu mostrei para e, ela achou incrível. Ela falou assim, por quê? Porque ela, como ela tem o idioma, ela falou assim, eu posso pesquisar coisas e participar de um mundo. Você interage no idioma. É uma forma de praticar inglês autêntico. Muito bom. e assim, o pessoal, quando a gente fala em questão de aprender algo, estudar, o pessoal acha que tem que ser aquela coisa chata, que eu tenho que sentar e ficar lendo livro. Gente, o inglês, ele é uma língua, é uma coisa natural. Então, você consegue aprender jogando videogame. Eu lembro que quando eu era mais nova, assim que eu comecei a fazer o inglês, o meu irmão tinha videogame e ele queria salvar os jogos. Só que tinham missões e era tudo em inglês. Aí ele me pegava e falava, Tamara, vem cá me ajudar. E aí eu Ai, que procurava, legal. eu sou da época do dicionário, então eu procurava no dicionário o que, que era a palavra e ia ajudando ele a passar de fase. E você pode aprender com isso. Qualquer. Hoje em dia tem muito youtuber, muito podcast. O Instagram colocou aquela ferramenta que você consegue colocar legenda nos stories, no conteúdo. E como as brasileiras fazem, as americanas, enfim, as blogueiras que falam inglês, elas estão colocando a legenda em inglês. E é muito legal isso, porque fica, Você querendo ou não, pode acompanhar. fica um pouco mais fácil de acompanhar. Então, assim, tem várias formas, gente. Não é desculpa falar que eu não tenho tempo para sentar e estudar, sabe? Não tem desculpa. Você tem que ter tempo Instagram, para se dedicar. A Tamara falou isso uma coisa legal, que é você fazer o inglês parte da sua vida, parte da sua rotina. No começo não é fácil, mas você precisa se dedicar. O Sérgio está estudando norueguês, ele fez um esforço grande, porque eu fiz um desafio aqui no Instagram para você dublar um vídeo que eu estava fazendo café, né? E como ele está sim. estudando norueguês, ele falou, eu vou fazer norueguês. Então, ele pensou no texto, ele passou para o norueguês, ele ficou ouvindo a série Ragnarok para ver a entonação, como que as pessoas falam, palavra por palavra, ele escreveu tudo certinho, ele ficou um dia fazendo isso, para ele poder fazer aquela gravação. Então, e ele se divertiu, porque ele gosta de estudar o idioma, e para ele foi como se estivesse comendo pudim, sabe? Ele Exatamente. estava super feliz. Ai, Tamara, está quase acabando o nosso tempo. Eu queria que você lembra de uma história engraçada aí que você se confundiu com o idioma e você falou uma coisa e queria dizer outra no seu dia a dia ou fora do Brasil? Aconteceu alguma coisa assim? Ó, eu tentei lembrar, não consegui, mas Ela é eu vou perfeita. contar. Eu sou perfeita. Perfeito. Eu adorei que você me chamou de. Esses dias a gente tava conversando e você me chamou de Hermione. Eu falei, ai meu Deus. Ah, você é a minha Hermione. Quando você pensa uma aluna Hermione, é a Tamara. Diga, Eu tenho Tamara, duas, 2 minutos. eu tenho duas histórias. Uma é engraçada, a outra nem tanto. Mas enfim, envolve você. Eu lembro que a gente chegava na aula e você fazia a correção do homework. Só que eu sempre chegava atrasada. E aí você não deixava eu participar do homework, da correção, e eu ficava muito triste. E aí eu lembro que quando você falava assim, alguém quer falar a resposta da um? Aí eu falava a resposta. Alguém quer falar a resposta da 2? E aí eu levantava a mão de novo. E você ficava, alguém?
você me ignorava, porque você queria que os outros alunos respondessem. E eu ficava lá. Aí você falava, tá, Tamara, você pode falar então, porque ninguém queria falar. E outra coisa é que quando a gente estava voltando para o Brasil, no aeroporto da Dinamarca, a minha bolsa de mão, quando a gente foi passar no scanner, tava com. Passaram uma vez. Passaram de novo e ficaram passando várias vezes. Eu falei, meu Deus, o que que tem? O que que eu coloquei na minha mala? Será que alguém colocou alguma coisa na minha mala? E aí, eu perguntei pra moça, falei, moça, tem algum problema falando inglês? Aí ela falou, não, a gente tá vendo tipo um cabo na sua mala e eles tiraram tudo de dentro. Não tô conseguindo identificar onde tá. Aí eu falei, tem um zíper atrás. There's a zipper behind. E aí eles acharam. Se eu não falasse inglês, eles iam me levar para uma salinha, falar, e aí, moça, você tem alguma coisa para fazer uma bomba? Porque a gente não está conseguindo achar. Então, isso foi Olha, algo gente, que, coraçõezinhos, hein, pra Tamara. se eu não falasse inglês, tinha entrado numa fria, porque eu não ia saber o que eles queriam, e eles não iam conseguir passar para mim o que estava acontecendo. E aí foi rapidinho, eu falei, tem um zíper atrás, eles abriram, perfeito. Oh, gente, obrigado, Tamara, antes que derrubem a gente. Quero te agradecer a todos que participaram dessa live. Outra vez, compartilhem, porque vai ficar lá no IGTV a entrevista com a Tamara, um conteúdo riquíssimo, coisas culturais, autodesenvolvimento, idiomas, é muito mais, né? Então, vocês compartilhem com as pessoas que precisam desse start. E você, Tamara, você, ó. Aí foi uma honra. Quando você quiser me chamar de novo, falar qualquer coisa aí. Temos muitos assuntos, que a gente pode falar aqui. Se quiser fazer todo domingo uma, amo. É uma a Yasmin tá dando parabéns para você. Ai, obrigada, Yasmin. Simone Delite também, que foi a nossa entrevistada aqui já. Obrigada, gente, pela participação, pelo carinho e pelos compartilhamentos aí, porque muitas pessoas precisam chegar e ter esse conteúdo. Né? Obrigado por você ajudar com a gente aí. Eu vou seguir a Hayley e vou indicar para os meus alunos também. Gente, obrigada quem acompanhou aqui. Minhas amigas estão aqui. Ai, vocês são incríveis. Essas minhas amigas são incríveis. Tem que ser mesmo, para ser amiga da Tamara, tem que ser incrível. Porque a Tamara é a amiga exigente, assim, que tira o melhor de você. Ai. Olha lá, me inspirou a estudar mais inglês. Foi ótimo. Que bom, que bom. Mari, vai firme aí, se precisar de ajuda com os exames, eu vou postar, eu tenho várias ideias para postar já no perfil Coisas de Exame, mas eu também indico o Spotlight, @Spotlight, que é uma amiga também que prepara as pessoas para exames. Acho que não vai dar tempo de colocar aqui, mas me chama que eu te passo também o perfil da Viviane, é incrível. E você também pode ter mais conteúdo lá. Minha madrinha tá aqui, um beijo. Ai, que bom, madrinha. Oh, que delícia. Um beijo para vocês todos. Feliz finalzinho de domingo para vocês e boa semana. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, teacher. Tchau, tchau.